Bom, muito boa tarde a todos. Deixem-me... Deixa-me. Muito boa tarde a todos. Deixem-me começar por fazer uma pequena retificação à introdução que acaba de ser efetuada, justamente para dizer que eu não estou aqui como bastonário. Estou aqui como advogado António Marinho Pinto. Como bastonário, naturalmente, estarei equidistante de todas as candidaturas, serei, tanto quanto possível, equidistante, imparcial e objetivo, e atuarei sempre no respeito absoluto pelos deveres da função e do cargo. Estou aqui como advogado, que sou, antes de ser bastonário, e que serei em plenitude depois de deixar de ser bastonário. E, portanto, estou aqui como colega, como do Dr. Vítor Marcos Moreira, como colega, como amigo, como admirador, para lhe testemunhar publicamente o meu apoio como advogado à sua candidatura à presidência do Conselho Distrital de Lisboa. É um apoio, e apoio o Dr. Vítor Marcos Moreira pelo programa que ele tem. Não é pelos olhos dele, que apesar de bonitos, são naturalmente, há quem os aprecie mais do que eu, estou aqui, não é pela sua figura esbelta, elegante, que é, não senhor, é pelas ideias, pelo programa que ele apresenta. E é um programa que se identifica com o que foi, no essencial, o meu próprio programa para bastonário, com o que foi também os objetivos do meu trabalho como candidato e depois como bastonário da Ordem dos Advogados. A saber, em primeiro lugar, a Ordem dos Advogados e os advogados no seu conjunto têm que saber, hoje, conquistar a opinião pública para as suas causas. Numa democracia, num Estado de Direito, só conquistando a opinião pública para as suas causas é que é possível conseguir que essas causas saiam vencedoras. Tempos houve que havia todo o tipo de alianças e os advogados tiveram, por exemplo, com as magistraturas, alianças durante séculos, que resultaram reciprocamente em benefícios recíprocos para a magistratura e para os advogados, mas que, infelizmente, as magistraturas desfizeram pouco tempo depois de 25 de Abril. Criaram sindicatos, voltaram-se para si próprios e desfizeram essas alianças de forma, por vezes, humilhante para nós próprios. Portanto, há outras formas, aliança ao poder político. Houve períodos da história da advocacia em que os advogados estiveram aliados com os detentores do poder político e isso trouxe benefícios. Hoje isso não é possível. Hoje, num Estado de Direito democrático, numa República democrática, só conquistando a opinião pública para as causas dos advogados, para as nossas causas, é que elas lograrão a vitória, lograrão a plenitude da sua realização. E para nós isso é uma tarefa fácil a partir do momento que, de facto, nós atuemos como advogados. O que nos identifica como advogados é justamente o patrocinarmos os interesses dos cidadãos. O que nos distingue do conjunto de quaisquer outras atividades ou profissões é a confiança que o cidadão deposita em nós. O que densifica a ideia de advogado, o que densifica o advogado no mundo moderno é a sua aliança indestrutível com os seus constituintes, com os seus clientes, com os cidadãos que neles confiam. Portanto, só aprofundando essa comunhão, mais do que uma questão de confiança, é uma verdadeira comunhão em que nós vestimos a camisola dos direitos das pessoas, dos interesses legítimos das pessoas e vamos defender esses direitos para os tribunais, primeira instância, dos tribunais superiores, mesmo fora dos tribunais, muitas vezes, junto da administração e de outras instâncias, só assumindo isso é que nós nos realizamos como advogado. O advogado existe para o cidadão. E, portanto, é esta comunhão que nos dá força, é esta comunhão que nos dá capacidade de intervir e mudar muitas vezes as coisas que estão mal. Depois, outra ideia central na nossa candidatura é um combate permanente e destemido contra a desjudicialização da justiça. A justiça é para ser administrada nos tribunais e não fora dos tribunais. Eu sei que hoje há muita gente delirante com as arbitragens, delirante com os centros de mediação, delirante com os julgados de paz, delirante com muitas coisas que chamam formas alternativas de fazer justiça, mas que na verdade são
efetivamente, formas de desqualificar a administração da justiça. O Estado gasta fortunas colossais, gasta quantias colossais em chamados meios alternativos que, se aplicados nos tribunais e na justiça pública, na justiça soberana, com certeza que a tornaria muito melhor, muito mais rápida, muito mais barata e, sobretudo, muito mais capaz de servir a sua função constitucional, que é pacificar a sociedade e dirimindo os litígios entre os cidadãos e as empresas. Depois, uma outra linha de combate que é essencial para nós e que o Dr. Vítor Moreira tem plasmado é a luta contra a massificação da justiça, da advocacia. Não é possível haver uma profissão com prestígio, com dignidade social, com respeitabilidade pública, quando os seus profissionais se massificam a um ritmo avassalador. Não é possível. O Estado, que regula diretamente algumas profissões, protege-as contra a massificação. Deixem-me dizer-lhes, o Estado não deixa ser taxista quem quer. E bem, porque eu poderia facilmente, com o meu automóvel, poder fazer transporte privado de pessoas. O que é que me impediria? A mim, ou eu, ou qualquer milhares de pessoas na nossa sociedade poderiam fazer isso. E o Estado não deixa. Porquê? Porque tem que haver uma relação de adequação, de necessidade entre as necessidades sociais de determinados serviços e o número de profissionais que os prestam. Quando essa relação se desequilibra, em que o número de profissionais aumenta desproporcionadamente em relação às necessidades, o que é que isso origina? Origina uma degradação. Origina que os rendimentos baixem. Origina que as pessoas se degradem, as pessoas passem a utilizar métodos, muitas vezes ilegítimos, muitas vezes até ilegais, para conseguir rendimentos fora do quadro normal em que devem ser obtidos. Nós temos países onde entrar num táxi é um risco, pode ser assaltado. Justamente por isso. Há países onde, se entrar no escritório de um advogado, pode-se ser assaltado. Porquê? Porque a relação é absolutamente absurda. Nós temos, a nossa profissão está hoje numa encruzilhada. Ou escolhe os modelos de desenvolvimento dos países desenvolvidos, os países em que o número de advogados é adequado às necessidades sociais do patrocínio forense, às necessidades sociais da assessoria jurídica, ou então aqueles outros em que o número de advogados dispara descontroladamente e é advogado quem quer, basta tirar uma licenciatura em Direito e cada vez é mais fácil obter as licenciaturas, nem que seja por equivalências, para, de facto, enxamear a sociedade portuguesa de pessoas diplomadas. Só para terem uma ideia, na Finlândia há um advogado por cada 6.000 habitantes. Na Áustria há um advogado por cada 4.200 habitantes. Na França, há um advogado por cada 1.300 habitantes. A França tem 50.000 advogados e 65 milhões de habitantes. Em Portugal, há um advogado por cada 300 e poucos habitantes, advogados efetivos, porque se formos considerar os que estão com a inscrição suspensa e que podem reativá-la a qualquer momento, nós teríamos um advogado por cada 250 habitantes. Isto é terceiro-mundismo. Ou optamos por um modelo de desenvolvimento em que uma atividade é exercida por profissionais prestigiados, qualificados, ou então não temos, de facto, vamos tornar-nos um país subdesenvolvido, um país ao serviço das estratégias negociais de algumas instituições que só têm o nome de universidade, mesmo por mero capricho, porque não são, de facto, universidades. E esta ideia de combatermos a massificação da advocacia é também uma ideia central no programa do Dr. Vítor Marques Correia. Depois, há muitos outros pontos, eu não vou enumerá-los, mas quero dizer um que é essencial. Se algum mérito houve na minha passagem pela Ordem dos Advogados como bastonário, foi o demonstrar que é possível. É qualquer advogado, mesmo um advogado de província, um advogado em prática individual de província como eu, poder aspirar a ser um dirigente, ser bastonário. Esta, de facto, é o grande mérito. A questão é que apresentemos ideias, que apresentemos um programa coerente, um programa ao serviço da justiça, ao serviço dos cidadãos e, consequentemente, ao serviço de quem serve os cidadãos, que são os advogados. Apresentar esse programa, debatê-lo, sem complexo, sem medo, sem subserviência, sem venerações, sem reverências ou temores em relação a quem quer que seja. Apresentar o programa a quem é soberano nesta matéria, que são os advogados. E, portanto, a Ordem
deve continuar a ser uma ordem dos advogados para os advogados e não uma ordem, como foi até 2008, uma ordem de uma secção de advocacia. A ordem era quase a propriedade de 150 a 200 advogados de Lisboa, com uns alongamentos pela província. A ordem tem que ser de todos os advogados, independentemente do seu estatuto económico, do seu estatuto social, independentemente da sua riqueza, da sua visibilidade. Desde o mais humilde advogado da mais recôndita comarca da província do país, até ao mais prestigiado advogado da capital, a ordem tem que ser de todos. E a todos tem que tratar com a mesma dignidade e com o mesmo respeito. Não é curvarem-se em vénias reverenciais aos muito ilustres e tratar quase à paulada os colegas mais humildes ou os colegas mais distanciados do poder. Não, senhora. Todos os advogados que estão inscritos na ordem dos advogados devem ser tratados da mesma forma e ter a mesma dignidade perante os dirigentes da ordem. Este foi um contributo que eu dei para a democratização real desta profissão e que é continuada, quer pela candidatura ao Conselho Distrital de Lisboa do Dr. Vítor Marques Moreira, quer, sobretudo, pela candidatura à bastonária da doutora Elina Fraga, que, obviamente, eu também apoio. Portanto, é a continuação com outras pessoas, com outros estilos, com outra maneira de ser, em muitos aspectos muito mais saudável do que o meu, muito melhor que o meu, mas, como eu costumo dizer, as questões do estilo e o problema do estilo a mim não me afeta. Eu sei que tenho um mau estilo, mas sempre disse que as pessoas que têm uma vantagem sobre os outros é que as pessoas que têm um bom estilo de dizer as coisas estão caladas. Ficaram caladas quando era difícil falar. Ficaram sempre caladas quando é difícil. E, portanto, com o meu estilo meio minhoto, meio transmontano, ali do norte, das faldas do Marão, é assim que eu sei dizer as coisas. Sobretudo, o meu compromisso nunca foi com a beleza das formas com que tratamos, mas sim com o conteúdo. Sobretudo com a verdade. E uma linguagem de verdade é premiada na sociedade portuguesa, é premiada na advocacia, vai ser premiada no conjunto daqueles que intervêm na administração da justiça. A liberdade, que é um bem precioso em democracia, não existe como um fim em si mesmo. A liberdade existe para procurarmos a verdade, para apresentarmos a verdade e para debatermos as grandes questões públicas em direção ao aperfeiçoamento da República, que é, por excelência, o grande regime, a grande forma de organização do poder político da atualidade. Meus caros, mais uma vez, estou aqui, digo-vos para sublinhar, aqui para testemunhar o meu público apoio ao Dr. Vítor Marques Moreira, como advogado de Coimbra, como advogado de província que sou, que passou pela ordem dos advogados, ainda lá passa, ainda lá está. Estou aqui para testemunhar o meu apoio a ele e à doutora Elina Fraga, que estão aqui do meu lado direito. Bem-ajam, e estou convencido que em janeiro ou em finais de novembro próximo estaremos na sede da Ordem a festejar aquilo porque nos vamos todos bater, que é a vitória eleitoral. Bem-ajam, portanto, os candidatos. Muito obrigado.